Este é, sem dúvida, um dos lugares mais antigos do Brasil. E talvez o mais incompreendido pelos próprios brasileiros. Aqui, o solo é vermelho, as árvores são tortas, a vegetação parece queimada por dentro. Os rios desaparecem na seca e voltam na chuva. E ainda assim, embaixo dessa aparência seca, mora uma das savanas mais biodiversas do planeta inteiro. Mais antiga, em sua formação geológica, do que a própria Amazônia. Mais rica até mesmo do que o famoso Serengeti africano, em variedade de plantas. E hoje, sob a pressão crescente da soja, do gado e do fogo, ela está desaparecendo em uma velocidade alarmante que pouca gente percebe. Sejam bem-vindos ao Cerrado Brasileiro, a savana mais antiga do mundo inteiro. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, atrás apenas da Amazônia. Em sua extensão geográfica original, antes do desmatamento moderno, ele cobre aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados do território nacional brasileiro. Em outras palavras, cerca de 200 milhões de hectares. Isso equivale a aproximadamente 25% do território brasileiro inteiro. Um quarto de todo o Brasil. Atravessa 11 estados brasileiros, indo do Maranhão e do Piauí, no norte, até o sul de São Paulo. Cobre o Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, partes da Bahia, de Minas Gerais, de Rondônia. É, em sua escala geográfica, uma das maiores regiões contínuas de savana do planeta inteiro. Mas ele não é uma savana qualquer. O Cerrado é, segundo cientistas e botânicos do mundo todo, a savana mais biodiversa que existe na Terra. Mais biodiversa do que o Serengeti africano. Mais biodiversa do que as savanas asiáticas. Mais biodiversa do que qualquer outra savana documentada em qualquer continente. Aqui vivem aproximadamente 30 mil espécies de plantas catalogadas, sendo cerca de 11 mil endêmicas, ou seja, que não existem em mais nenhum outro lugar do planeta. Há mais de 2.500 espécies arbóreas, mais de 1.600 espécies de mamíferos, aves, répteis e peixes, e dezenas de milhares de espécies de insetos e invertebrados que ainda nem foram totalmente descritos pela ciência. Em termos comparativos, o Cerrado abriga 5% de toda a biodiversidade do planeta inteiro. 5%. Em um único bioma, em uma única região do mundo. Isso faz dele um dos hotspots de biodiversidade mais críticos do planeta, listado entre os 35 principais hotspots biológicos do mundo pela Organização Internacional Conservation International. Mas para entender por que o Cerrado é tão único, precisamos voltar muito atrás no tempo. Muito mesmo. O Cerrado é geologicamente uma das paisagens mais antigas do planeta. As rochas que formam o seu solo têm idades que variam entre 600 milhões e 2 bilhões de anos. Algumas das rochas mais antigas da Terra estão expostas nas chapadas e serras do Cerrado. E o solo característico vermelho alaranjado do bioma é resultado de milhões de anos de erosão, oxidação de ferro e formação geológica única. Esse solo é naturalmente pobre em nutrientes e altamente ácido. Por isso, as plantas do Cerrado desenvolveram, ao longo de milhões de anos, estratégias evolutivas singulares para sobreviver. E entre essas estratégias, há uma adaptação fascinante. As árvores do Cerrado têm raízes profundíssimas. Muitas espécies possuem raízes que descem até 20 metros de profundidade, buscando água em lençóis freáticos que ficam muito abaixo da superfície. Essas raízes profundas armazenam reservas de água e nutrientes que sustentam a árvore durante meses de seca. Por isso, durante a estação seca, embora a parte aérea da vegetação pareça morta, as plantas do cerrado continuam vivas. Apenas estão em estado de espera. Quando a chuva volta, elas brotam novamente. É como se a floresta dormisse e acordasse, ano após ano, em um ritmo que existe há milhões de gerações. Outra adaptação notável é a resistência ao fogo. As árvores do cerrado têm cascas grossas, raízes profundas e estruturas internas que toleram queimadas naturais.
Pesquisas paleontológicas demonstraram que o cerrado convive com o fogo há, no mínimo, 4 milhões de anos. O fogo, na verdade, faz parte do ciclo natural do bioma. Algumas espécies de árvores e gramíneas só germinam depois de uma queimada, em um processo conhecido como pirofitia. O problema atual não é o fogo em si, mas a frequência das queimadas, que aumentou drasticamente nas últimas décadas por causa da ação humana. Antes, o cerrado pegava fogo naturalmente em ciclos de 5 a 10 anos. Hoje, em muitas regiões, ele pega fogo todos os anos. E isso está rompendo, em poucas décadas, o equilíbrio ecológico construído ao longo de milênios. E quanto à fauna, o cerrado abriga algumas das criaturas mais carismáticas do continente sul-americano. O lobo-guará, ou Chrysocion brachyurus, é o maior canídeo da América do Sul. Pode chegar a 1 metro de altura e 25 quilos de peso. Tem pernas longas, pelagem avermelhada alaranjada e uma postura tão elegante que parece misturar características de um lobo e de uma raposa gigante. É um animal solitário, noturno e que caça em territórios de até 100 quilômetros quadrados. Seus pés possuem dedos longos adaptados para correr sobre as gramíneas altas do cerrado. E sua aparência inconfundível tornou-se um dos símbolos visuais do bioma. Hoje, ele está classificado como vulnerável, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Estima-se que restem entre 20 mil e 13 mil indivíduos na natureza, todos sob pressão de fragmentação de habitat, atropelamentos e perda de presas. O tamanduá-bandeira, ou Myrmecofaga tridactyla, é outro símbolo absoluto do cerrado. É o maior dos tamanduás, podendo atingir 2 metros de comprimento da cabeça à ponta da cauda. Pesa cerca de 40 quilos. Tem garras enormes capazes de abrir cupinzeiros e formigueiros com facilidade. E sua língua, que pode chegar a 60 centímetros, recolhe milhares de cupins e formigas por minuto. O tamanduá-bandeira também é uma das espécies mais ameaçadas do cerrado. Atropelamentos em estradas, queimadas e perda de habitat são as principais causas de sua redução populacional. Em muitos trechos do cerrado, ele já foi praticamente extinto localmente. E há outras espécies emblemáticas. A onça parda, segundo maior felino das Américas, que ainda percorre serras e chapadas. O lobo do cerrado, ou cachorro vinagre, o tatu-canastra gigantesco, com até 50 quilos. O veado campeiro, o cervo do Pantanal, a ema, a maior ave das Américas, com até 1,70 m de altura. O pato mergulhão, raríssimo, considerado um dos pássaros mais ameaçados do planeta. Todos eles dependem desse ecossistema antigo. Todos eles enfrentam hoje a maior crise de sobrevivência da história do bioma. Se você está curtindo essa jornada pelo cerrado, deixa um like aqui embaixo. Esse vídeo levou semanas para ficar pronto e cada like ajuda a continuar existindo. E há ainda uma planta do cerrado que merece destaque especial. É o PEC, conhecido cientificamente como Cariocar brasiliense. O PEC é uma árvore que pode chegar a 10 metros de altura e produzir frutos amarelos do tamanho de uma laranja, com polpa rica em óleo, vitaminas e sabor intenso. O PEC é central na culinária do interior do Cerrado, principalmente em Goiás, no Tocantins, e em Minas Gerais. O arroz com pequi, o frango com pequi e dezenas de outros pratos típicos são preparados em comunidades serratenses há gerações. O fruto também é industrializado em conservas, em licores, em óleos vegetais. E para muitas famílias rurais do Cerrado, a colheita do pequi entre outubro e janeiro é uma das principais fontes de renda anual. Cortar um pé de pequi, em Goiás, é considerado crime ambiental desde 1975. É uma das poucas árvores brasileiras com proteção legal específica contra a derrubada. E o Cerrado também é riquíssimo em frutos nativos. O buriti, palmeira gigante que pode passar dos 20 metros e cujo fruto laranja é usado em sorvetes, doces e suco. O jatobá, com sementes que produzem uma farinha riquíssima em ferro e cálcio.
A mangaba, fruto pequeno de polpa doce que vira sorvete e geleia. O cajuzinho do cerrado, parente menor do caju, mas com sabor mais concentrado. A gabiroba, com seus frutinhos verdes que crianças do interior colhem em julho. Tudo isso é vida do cerrado. Tudo isso é também economia familiar. Tudo isso depende da preservação de uma vegetação que está rapidamente desaparecendo. Mas o cerrado também é o berço das águas. Esse é um dos seus apelidos mais importantes. E entendê-lo é entender por que ele importa, não apenas para o Brasil, mas para a América do Sul inteira. Cerca de 8 das 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras têm suas nascentes ou afluentes principais no Cerrado. Os rios Tocantins-Araguaia, o São Francisco, o Paraná, o Paraguai, o Parnaíba e dezenas de outros começam ou recebem contribuição direta do Cerrado. Sem o Cerrado, sem suas chapadas e seus aquíferos profundos, esses rios não existiriam como conhecemos hoje. Eles dependem da capacidade do bioma de absorver chuvas durante a estação úmida, armazená-las nas suas profundas camadas de solo e liberá-las lentamente durante a estação seca, alimentando rios e córregos. É uma das maiores infraestruturas hidrológicas naturais do planeta, e ela é hoje um dos sistemas ambientais mais ameaçados do Brasil. E há ainda no Cerrado um símbolo botânico que merece destaque internacional: o ipê. Os ipês do gênero Rhandroanthus são árvores espetaculares que florescem em massa entre julho e setembro, antes mesmo de qualquer folha brotar. Os ipês amarelos, roxos, brancos e rosas cobrem extensões inteiras de paisagem com flores de tons saturados, criando um dos espetáculos naturais mais fotografados do Brasil. Em alguns trechos do Cerrado, em pleno auge da floração, é possível ver dezenas de ipês de cores diferentes lado a lado, em uma paleta visual que parece pintada por algum artista impressionista do século XIX. O ipê amarelo é a árvore símbolo nacional brasileira desde uma sanção de 1961. E o seu florescimento anual, em julho, é considerado por muitos brasileiros uma das mais belas manifestações naturais do calendário brasileiro. A história humana do Cerrado também é antiga. Pesquisas arqueológicas em sítios como Lagoa Santa, em Minas Gerais, e Lapa do Boquete encontraram evidências de presença humana no bioma há pelo menos 11 mil anos. Os primeiros povos eram caçadores e coletores, que aproveitavam a fauna abundante e os frutos sazonais do bioma. Eles desenvolveram, ao longo de milênios, conhecimentos sobre quais frutos eram comestíveis, quais raízes guardavam água e como manejar o fogo de maneira controlada em queimadas pequenas e estratégicas que enriqueciam o solo sem destruir o equilíbrio do ecossistema. Mais tarde, ao longo de milhares de anos, povos indígenas como os Chavantes, os Carajás, os Craós, os Tapuias, os Bororos, os Caiapós, os Avá-Canoeiros e dezenas de outras nações dominaram diferentes pedaços da imensa região. Hoje, essas comunidades ainda vivem em territórios indígenas demarcados, mantendo práticas ancestrais e protegendo algumas das últimas áreas mais bem preservadas do bioma. As terras indígenas legalmente demarcadas no bioma, segundo dados oficiais consolidados, são as áreas que mais resistem efetivamente ao desmatamento no Cerrado, em uma demonstração eloquente de que conservação ambiental e direitos indígenas caminham juntos. A colonização portuguesa do interior do Cerrado foi historicamente tardia. No século XVII, bandeirantes paulistas começaram a penetrar a região em busca de ouro, pedras preciosas e indígenas para escravizar. Foi a descoberta sistemática do ouro nas regiões das Minas Gerais e do Mato Grosso que abriu definitivamente o interior brasileiro para a colonização europeia. Cidades históricas como Ouro Preto, Diamantina, Vila Boa de Goiás, Pirenópolis e Cuiabá nasceram exatamente dessa corrida pelo ouro colonial. E muitas dessas cidades, hoje patrimônios históricos, ainda guardam construções coloniais espetaculares, igrejas com obras de Aleijadinho e centros históricos que contam séculos de história brasileira em meio ao Cerrado.
Mas foi a partir dos anos 60 do século XX que o Cerrado começou a passar pela sua maior transformação histórica. Durante o governo militar, a chamada Marcha para o Oeste promoveu a colonização agrícola sistemática do bioma. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram, ao longo de décadas, tecnologias para corrigir a acidez do solo do Cerrado, transformando-o em uma das regiões agrícolas mais produtivas do planeta. Foi, sem dúvida, um feito tecnológico extraordinário em escala mundial. Mas teve um custo ambiental devastador que ainda hoje sentimos. A partir dos anos 80 do século XX, a agropecuária comercial avançou sobre o Cerrado em uma escala sem precedentes na história ambiental brasileira. A soja, principalmente, foi a grande responsável pela transformação. Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, e a maior parte dessa produção vem do Cerrado. Os campos de soja ocupam, segundo dados de 2020, mais de 10% de todo o bioma, em uma extensão de mais de 264 mil hectares de áreas recém-convertidas só naquele ano. O gado bovino também expandiu massivamente sua área. E a cana-de-açúcar, o algodão, o milho e o eucalipto seguiram o mesmo caminho. O resultado é assustador. Segundo dados recentes do MAP Biomas, o Cerrado já perdeu mais de metade de sua vegetação nativa original. Em 2021, restavam aproximadamente 53,1% do bioma original preservado. Foram destruídos 27,9 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2021. E o desmatamento continua. Em 2025, o Cerrado foi responsável por 55% de todo o desmatamento registrado no Brasil. Mais da metade. O Cerrado é, em outras palavras, o bioma mais desmatado do Brasil hoje, pelo terceiro ano consecutivo. E há ainda outra estatística profundamente preocupante. Menos de 10% do Cerrado está dentro de unidades de conservação formais. E desses 10%, apenas 3% são unidades de proteção integral, onde o uso humano é severamente restrito. O restante do bioma está aberto ao desmatamento legal, à expansão agrícola e ao avanço da fronteira agropecuária. É uma das menores proporções de proteção ambiental para um bioma do tamanho do Cerrado em qualquer parte do planeta. A região agrícola, conhecida atualmente como Matopiba, sigla que combina os nomes dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tornou-se nas últimas décadas o epicentro dessa devastação. Entre 2015 e 2024, o Matopiba foi responsável por aproximadamente 73% de toda essa área desmatada no Cerrado. Foram 4,7 milhões de hectares de vegetação nativa suprimidos apenas nessa única região, em apenas uma década. É uma transformação que altera a paisagem em uma velocidade que praticamente não tem precedentes. As consequências disso são profundas, e não apenas para a fauna e a flora. O Cerrado, como vimos, é o berço das águas brasileiras. Quando o bioma é destruído, as nascentes dos rios secam. Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais demonstraram que vários afluentes do Rio São Francisco já estão perdendo vazão sistematicamente. Os reservatórios das hidrelétricas do Centro-Oeste e do Sudeste estão recebendo menos água do que em décadas anteriores. As crises hídricas em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte têm relação direta com o desmatamento do Cerrado, ainda que essa conexão raramente seja apresentada de forma clara ao público brasileiro. Sem o Cerrado, as torneiras de cidades brasileiras enormes em pleno século XXI começam, lenta mas inevitavelmente, a secar. Mas o Cerrado também resiste. Em todo o bioma, há comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, geraizeiros, sertanejos, vazanteiros e outras populações que vivem da floresta há gerações. Há agricultores familiares que praticam manejo sustentável. Há cientistas, ONGs e ativistas ambientais que lutam, há décadas, por proteção legal mais rigorosa.
Há iniciativas como o Pacto pela Conservação do Cerrado, que reúne mais de 100 instituições brasileiras em uma estratégia comum de proteção e restauração. E há também experiências de turismo ecológico inspiradoras. Lugares emblemáticos como a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2017, atraem milhares de visitantes por ano, que descobrem em pessoa a paisagem singular do Cerrado. Lá vivem comunidades como Calunga, descendentes de quilombolas em mais de 200 anos de história. A Chapada Diamantina, na Bahia, embora seja considerada formalmente parte do bioma da Mata Atlântica, é também profundamente influenciada por ecossistemas de transição com o cerrado adjacente. E o cerrado é também a paisagem dominante de Brasília, a capital federal brasileira. Construída entre 1956 e 1960 sobre o platô central do Cerrado, Brasília é a única capital nacional do mundo planejada inteiramente em uma região de savana antiga. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, em colaboração com o urbanista Israel Pinheiro, conceberam a cidade em um traçado que se inspirava na liberdade horizontal do bioma. Hoje, mais de 3 milhões de pessoas vivem na região do Distrito Federal, em uma das maiores experiências urbanas do mundo, localizada em uma savana. Mas a verdade é que Brasília também trouxe pressão urbana adicional sobre o bioma. E há um detalhe simbólico interessante. As avenidas largas e os blocos modernistas de Brasília foram projetados, segundo entrevistas de Oscar Niemeyer, em diálogo direto com a paisagem do Cerrado. As longas perspectivas visuais da capital, as superquadras espaçadas, os jardins entre os edifícios, todos esses elementos refletem de alguma forma a vasta horizontalidade do bioma original. É como se a cidade tivesse tentado reproduzir, em forma urbana, a sensação de horizonte aberto que define a savana brasileira. Áreas de cerrado preservado foram convertidas em loteamentos, em condomínios, em estradas. O Lago Paranoá, criado artificialmente para abastecer a cidade, alterou a geografia hídrica local. E o crescimento urbano constante continua a pressionar os remanescentes naturais ao redor da capital. A música serratense também merece destaque. Compositores como Almir Sater, nascido em Campo Grande, e a dupla Saulo e Marcelo, e cantores tradicionais como Renato Teixeira, Sérgio Reis e Sérgio Pererê, mantiveram viva uma tradição musical que combina viola caipira, modas de viola e narrativas rurais sobre a vida no Cerrado. As modas de viola cantam histórias de boiadeiros, de comitivas, de paisagens secas e de chuvas que demoram. Elas são, em muitos sentidos, o equivalente musical brasileiro do que o blues americano é para os campos do sul dos Estados Unidos. E ainda hoje, em festivais como o de Cachoeira Paulista, em Tatuí e em diversas cidades do Centro-Oeste, milhares de pessoas se reúnem para ouvir, cantar e dançar essa musicalidade que nasceu literalmente no Cerrado. E quando você caminha por uma trilha em uma reserva do Cerrado preservado, em uma manhã de junho, com o céu azul e seco, com o som de cigarras vibrando no ar, com o cheiro da flor do ipê amarelo balançando na brisa, com pequenos lagartos teiu se escondendo entre raízes, com tucanos voando entre as copas das árvores, você sente algo difícil de explicar. Você sente que está caminhando em uma das paisagens mais antigas que ainda existem em qualquer continente. Uma paisagem que sobreviveu a glaciações, que viu o nascimento e a queda de civilizações inteiras, que abrigou alguns dos primeiros humanos a chegarem nas Américas. E essa paisagem está, neste exato momento, sendo desfeita em uma velocidade que pouca gente ainda compreende. O Cerrado não é apenas uma savana brasileira qualquer. Ele é, na verdade, a memória ecológica mais antiga e ainda viva do Brasil. Ele é o berço das águas que sustenta cidades brasileiras inteiras. Ele é a casa de quase 30 mil espécies vegetais únicas no mundo inteiro. Ele é a paisagem onde algumas das mais ricas culturas indígenas brasileiras ainda existem. E é uma região cuja preservação não é apenas uma questão ambiental brasileira.
É, em algum sentido, uma questão global. Porque quando o cerrado some, ele leva com ele 5% de toda a biodiversidade do planeta inteiro perdida para sempre. E o cerrado, paradoxalmente, também é o bioma brasileiro que mais cresceu em termos de pesquisa científica nas últimas décadas. A Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Goiás, a Embrapa Cerrados e dezenas de outras instituições brasileiras formam um dos polos científicos mais importantes do país sobre o bioma. Pesquisadores brasileiros como Aldi Cires Cariotti, Tiago Sampaio Soares e Mercedes Bustamante são referências internacionais no estudo da savana brasileira. Suas pesquisas têm influenciado políticas públicas no Brasil e no exterior, sendo citadas em relatórios da Organização das Nações Unidas, em artigos de revistas como Science e Nature e em conferências climáticas internacionais. O Cerrado, em outras palavras, está sendo estudado com a profundidade que ele sempre mereceu. O desafio agora é traduzir essa pesquisa em política pública efetiva, em tempo de salvar o que ainda existe. Em 2017, a Chapada dos Veadeiros se tornou oficialmente Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Em 2023, o governo brasileiro retomou o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado, conhecido como PP Cerrado. Em 2025, o desmatamento total no bioma caiu 20% em relação ao ano anterior, mas continua sendo o maior do Brasil entre todos os biomas. Há, em outras palavras, progresso real visível. Mas há ainda, infelizmente, muito mais a ser feito nas próximas décadas. Existe ainda uma estratégia de conservação chamada agricultura regenerativa, que está ganhando força no Cerrado. Em vez do monocultivo intensivo de soja, alguns produtores rurais estão experimentando sistemas que combinam agricultura comercial com áreas preservadas, rotação de culturas e técnicas de manejo que protegem o solo e os recursos hídricos. Em Mato Grosso, em Goiás e na região do Vale do Araguaia, há fazendas que se destacam como modelos. Algumas vendem soja certificada como livre de desmatamento para mercados europeus, que pagam preços premium para esse produto. É um caminho lento, mas que mostra que produção agrícola e conservação ambiental não precisam ser inimigas. Talvez essa seja, então, a verdadeira lição que o Cerrado nos oferece hoje. Que ele não pede demais. Ele apenas pede, depois de centenas de milhões de anos de existência ininterrupta, um pouco mais de paciência humana, um pouco mais de respeito autêntico, um pouco mais de tempo concedido, um pouco mais de atenção dedicada, para continuar existindo. E quando você olhar um ipê amarelo florido no auge de junho ou julho, ou um lobo-guará atravessando uma estrada deserta ao entardecer, ou ouvir o canto de uma seriema cortando o ar seco e quente, lembre-se com calma. Você está vendo um dos pedaços mais antigos da Terra. Um pedaço que ainda merece ser visto, com respeito e atenção. Por mais um século, pelo menos. Por mais alguns milhares e milhares de anos, se possível. Se esse vídeo te marcou, deixa um like. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas paisagens deste planeta. Que a próxima paisagem te encontre.